Eu sempre falo isso, é no presente que as pessoas veem o passado. É no presente que a gente vê o que mais ou menos aconteceu no passado. E aqui é a prova concreta do que eu falo. Que é o caso de um cara, um rapaz que em 2015 foi traficado por seu próprio povo para o Oriente Médio. Eu fui traficado aqui, diz, eu fui traficado como uma cabra para as Arábias. Eles comercializam seres humanos como animais. Assim é o título desse vídeo, ok? E aqui é a história dele. Ravi estava bem na Costa do Marfim. Ele estava ganhando dinheiro suficiente. Ele estava levando uma vida normal com seus entes queridos. Mas a necessidade de ter mais, a necessidade de ganhar mais dinheiro, seu sonho de dar uma vida melhor para sua família o levou ao caminho que acabou sendo o incidente mais horrível de sua vida. Ele viu pessoas se mudando para a Europa e de repente ficando ricas. Ele queria experimentar essa magia. Seu sonho se tornou realidade. Ele deixou a Costa do Marfim para se mudar para o exterior, mas não para a Europa, mas para o Kuwait. Antes de deixar sua terra natal, ele não tinha ideia de que estava sendo traficado para o Kuwait. Seu sonho de se tornar alguém, de dar uma vida melhor para sua família, o tornou acessível a alguém no exterior que colocaria um preço nele. Mas arriscando sua vida, Hervé conseguiu sair do país onde alguém era seu dono e acabou querendo matá-lo. Fiquei tão traumatizado que temi que meu chefe pudesse estar lá. Às vezes, enquanto trabalhava, eu ouvia tiros. Ele queria que eu entendesse que se eu resistisse, ele não hesitaria em me matar. Mas como ela salvou sua vida? Como ele sobreviveu no Kuwait quando estava tentando fugir? Além disso, quando Hervé quis se mudar para a Europa, como ele foi parar no Kuwait? Temos muitas perguntas e somente Hervé pode respondê-las. Então, neste episódio, vamos descobrir toda a história do próprio homem. Antes de começar, deixe-nos dizer que essa história não vai ser fácil. Então, vamos nos preparar. Eu sou Simon Greenwood e você é incrível. Vamos começar. Olá, eu sou Harvey, um ex-migrante e vítima de tráfico de pessoas no Kuwait em 2015. E hoje à noite, vou compartilhar um pouco da minha história e minha experiência sem perceber. Fui vendido como escravo no século 21 em 2015 porque queria partir em uma aventura como qualquer outro jovem hoje na África. Mas, infelizmente para mim, me deparei com alguém que eu diria suspeito, cujas ações eu não entendi completamente por meio de uma pessoa que eu conhecia. Me perguntaram, você falou uma vez sobre um projeto de viagem. Ainda é algo que você quer fazer? Aspas. Eu tinha nutrido a ideia de viajar porque na época o trabalho que eu fazia no meu país não era bem remunerado. Eu trabalhava na indústria do cacau onde eu era diretor da cooperativa. O que eu ganhava na época parecia insuficiente. Eu me preparei para ir para a Europa dizendo a mim mesmo que se eu conseguisse um bom emprego lá com um bom salário eu conseguiria sustentar minha família e estudar. Uma vez em uma grande missão eu encontrei um amigo que me perguntou se eu já tinha falado sobre um projeto de viagem. Eu ainda queria fazer isso. Eu disse que sim. Ele me disse que conhecia alguém que poderia me ajudar a atingir meu objetivo. Essa pessoa era alguém que ele conhecia e que já tinha ajudado outras pessoas a viajar. Então nós o contatamos e fomos encontrá-lo em um bairro chamado Ilpogon aqui em Abidjan. Nós conversamos com ele e sem perceber no local onde fomos recebidos eu tinha acabado de selar meu futuro. Ele me fez acreditar que os países para onde ele enviava pessoas eram Turquia, Kurdistão e Catar. Meu projeto era ir para a Europa. Eu nunca tinha pensado na Ásia, mas ele insistiu dizendo que nesses países em 2 anos de trabalho eu poderia ganhar dinheiro suficiente.
Falando em Turquia, Kurdistan e Catar, eu escolhi o Catar com base nas condições de vida, trabalho e salário, ele descreveu. Ele me disse que para a viagem eu teria que pagar 2 milhões. Eu sinceramente disse a ele que não tinha esse valor. Depois de alguma discussão e negociação, ele reduziu o preço para 1,7 milhões. Algumas semanas depois, ele me ligou para dizer que todos os documentos estavam prontos, tudo preparado e agora eu poderia viajar, pois o visto estava disponível. Ele pediu para eu preparar o restante do meu dinheiro. Para minha surpresa, esse homem veio me encontrar no meu local de trabalho, no interior do país, em Konoflan. Ele me mostrou um documento com o visto. Mas quando olhei, vi que não era para o Catar. Era um visto para o Kuwait. Sem saber muito sobre esse país, perguntei a ele, mas que tipo de país é esse? Ele então tentou me convencer novamente, dizendo, olha, eu tentei tirar visto para o Catar, mas não consegui. Os empregos lá não são bem pagos. O Kuwait, por outro lado, é melhor. Lá, vai ser melhor comparado ao outro lado. Aspas. Hervé só queria se mudar da Costa do Marfim naquela época. Ele começou pela Europa e acabou no Kuwait. Ver aquela mudança enorme de país no seu visto pode ter te deixado em pânico. O que você fez então? Ele apresentou vários argumentos e insistiu que os documentos já estavam disponíveis. Eu acreditei em tudo que ele me disse. Ele me entregou um pedaço de papel e me disse que para a viagem eu tinha que passar por um país vizinho, Mali. Lá, a pessoa que nos ajudaria a viajar e que tinha o documento original foi localizada. No dia 30 de agosto de 2015, deixei a Costa do Marfim pela primeira vez na minha vida. Ao chegar no Mali, as pessoas estavam nos esperando. A pessoa que tinha os documentos era, na verdade, o chefe de uma agência que administrava uma rede ilegal de envio de pessoas para os países do Golfo. No dia da partida, ele estava nos esperando no aeroporto. Eu estava acompanhado pelo irmão mais novo do meu contato na Costa do Marfim e nos juntamos a outros jovens marfinenses lá. Quando passamos pelas formalidades, um policial pegou nosso passaporte. Ao ver que éramos marfinenses e que nosso documento indicava o Kuwait como destino, ele nos questionou: por que vocês estão indo para lá? Vocês parecem ser bons jovens trabalhando aqui, por que ir para o Kuwait? Aspas. Respondemos que nos garantiram que havia trabalho e uma vida melhor lá. Mas ele nos alertou, vocês fizeram a escolha errada. O Kuwait não é um bom lugar para vocês. As condições de vida são difíceis e os maus tratos aos trabalhadores estrangeiros são comuns. Ao ouvir esse aviso, você pensou em desistir do plano de ir para o Kuwait? A polícia. Isso nos preocupou, mas já estávamos comprometidos com a viagem e havíamos gasto uma quantia significativa de dinheiro. Deveríamos cancelar ou continuar? No final, decidimos ir em frente e ver por nós mesmos o que nos esperava. Chegando lá, nos garantiram que teríamos a opção de escolher entre vários empregos, tanto em empresas quanto como empregadas domésticas. Disseram-nos que, além do nosso trabalho principal, poderíamos exercer outras atividades para ganhar mais dinheiro, como é comum na Europa. O salário inicial era de cerca de 300 mil francos CFA nos primeiros 3 meses. Depois aumentaria para 500 mil francos CFA. Mas quando chegamos, tudo mudou. A pessoa que nos esperava no aeroporto levou-nos primeiro para rezar na mesquita. Recusei, explicando que era cristã. Ele insistiu e depois deu-nos um livro para aprendermos a rezar. Depois disso, levou-nos para uma casa dilapidada onde fomos trancados. Saiu com as chaves e só voltou no dia seguinte, às 4 horas da tarde, trazendo-nos comida. Aqui come-se bem, engorda-se e ganha-se muito dinheiro. Depois foi-se embora, trancando a porta atrás de si. Só às 6 horas da tarde é que outro homem veio buscar-nos. Fomos entregues um a estranhos em troca de dinheiro. Quando chegou a minha vez, fui levado para uma casa onde conheci um indiano, o motorista da família. Ele me informou que no dia seguinte me levaria para o meu local de trabalho. E onde é isso? Perguntei. No deserto. Não consigo nem imaginar como você deve ter se sentido naquele momento, cercado por pessoas que nem sabem a sua língua. E saber que você não está ali pelo que deixou sua casa pode destruir uma pessoa. Então foi assim que eu fui embora. Chegando lá, fiquei 1 mês. Durante esse mês, meu patrão foi exemplar. Toda
trabalhadores, indianos e sudaneses, ficavam dizendo: seu chefe é gentil. Entre os irmãos, ele é o único que é benevolente. Tudo isso era apenas uma forma de me preparar psicologicamente para ficar lá. No primeiro mês, meu chefe me pagou. Quando converti o valor, deu cerca de 120 mil francos CFA, ou entre 60 e 70 dinares. A moeda oscilava, então podia subir ou descer. Liguei então para a pessoa que me havia enviado da Costa do Marfim e disse: não é isso que você me prometeu. Além das condições serem difíceis, o salário também está bem abaixo do combinado. Ele respondeu: tenha paciência, nós cometemos um erro. Vamos mudar seu local de trabalho. Ele fez de tudo para me tranquilizar. Claramente, essas pessoas não queriam pagar nada a ela. Como uma pessoa pode sobreviver numa situação dessas? O que eu não sabia era que teria que trabalhar para essa família por 3 meses. Depois desse período, meu contrato com os intermediários terminaria e eu ficaria totalmente dependente do empregador. A partir daí, se eu tivesse algum problema, ninguém interviria por mim. No segundo mês, meu empregador não me pagou. Esperei e depois fui falar com ele depois do trabalho para pedir meu salário. Ele respondeu: que salário? Aqui, você não recebe. Eu te comprei por 400 dinares, cerca de 800 mil francos CFA. Como um ser humano pode ter a audácia de dizer ou fazer uma coisa dessas? Às vezes, enquanto eu trabalhava, eu ouvia tiros. Ele queria que eu entendesse que, se eu resistisse, ele não hesitaria em me matar. Eu andava das 5 horas da manhã até as 2 horas da manhã. Depois de cuidar dos animais, eu tinha que cozinhar. Eu tinha virado o homem a quem recorrer para tudo. Um dia, umas 15 ou até 20 pessoas vieram comer. Eu tinha que preparar tudo sozinho, lavar a louça, fazer chá, café e, sempre que eu me sentava por um momento, ele me mandava fazer outra coisa. Aí eu fiquei doente. Mesmo naquela condição, ele se recusou a me deixar ir ao médico. Um etíope teve que insistir que se eu não fosse buscá-lo, ele morreria. O filho dele veio me levar para o hospital, onde fiquei internado por 3 dias. Assim que saí, meu chefe me mandou deixar 50 quilogramas de comida para os animais. Mas eu tinha acabado de sair do hospital. Ele não se importou. Ele ligou para o pai para lhe dizer que eu me recusava a trabalhar. Como um ser humano pode ser tão cruel com outro ser humano? Mas o pai dele já foi gentil com você antes, certo? Um dia, enquanto eu cozinhava, ouvi um barulho de motor. Era o pai dele. Pensando que ele era respeitável, fui cumprimentá-lo educadamente. Mas assim que ele saiu do veículo, levantou a bengala para me bater. Desviei, o que o deixou ainda mais irritado. Ele saiu em alta velocidade e partiu para cima de mim para tentar me atropelar. Corri e me escondi atrás de um container. Ele gritou: você acha que vale mais que meu navio? Se você se recusar a trabalhar, eu te mato. Percebi que minha vida estava em perigo. Por sorte, eu não tinha vindo sozinho para este país. Um amigo com quem eu tinha viajado me ligou. Ele perguntou como estavam as coisas. Contei tudo a ele. Ele disse: fui avisado sobre este país e como os trabalhadores são tratados. Com sua história, vou escalar a informação. Ele tinha acabado de criar um grupo de WhatsApp e foi assim que compartilhou a informação. Ele se ofereceu para me ajudar a sair dali. Pediu minha localização GPS, que eu lhe enviei. Mas como a fuga não poderia acontecer imediatamente, tivemos que esperar uma semana antes de tentar qualquer coisa. Parecia que algum poder desconhecido estava cuidando dele nas masmorras do inferno. Na noite anterior à minha partida, o homem ainda queria me mostrar um trabalho a ser feito. Entendi que era apenas uma maneira de me esgotar e me manter sob seu controle. Ele já havia me explorado ao me mandar limpar um terreno abandonado onde fazíamos criação de gado. Depois, queria que eu construísse banheiros e fizesse outros trabalhos não relacionados ao motivo pelo qual ele me levou até lá. Assim que descobriu que eu tinha habilidades de pedreiro, começou a me dar todo tipo de tarefa nas horas vagas. E como o mês estava acabando e ele não queria me pagar as condições estipuladas caso eu me recusasse a fazer essa tarefa, planejou reter meu salário alegando que eu não havia concluído a tarefa solicitada. E pior, temi que ele usasse isso como desculpa para me machucar ou até me matar. Então, decidi fugir na noite anterior.
Liguei para o meu amigo, o motorista, para dizer que não passaria a noite ali e que ele tinha que vir me buscar. Como você se sentiu quando chegou lá? Sinceramente, desde o primeiro dia em que percebi que estava sendo enviado para trabalhar no deserto, entendi o horror da minha situação. Quando o homem me disse que tinha me comprado por 450 jantares e que poderia fazer o que quisesse comigo, tomei uma decisão. Ou eu morria ali ou se eu voltasse para a justiça eu o levaria à justiça. Eu não conseguiria fazer justiça sozinho. Mas eu pretendia prendê-lo e julgá-lo pelo que ele tinha me feito passar. Mas enquanto isso, ele estava dizendo outra coisa para minha família. Eu enviei seu filho, seu irmão, mas quando ele chegou lá, ele não queria trabalhar. Ele queria acabar com meu negócio. Sim, é difícil, mas com o tempo, tudo vai ficar bem. Ele simplesmente se recusa a entender. Ele disse a todos que eu era um bêbado que veio sabotar seu trabalho. Essas palavras me deixaram furioso. Enquanto eu lutava para sobreviver, ele teve a coragem de falar sobre seus negócios. Então mantive minha decisão de fugir. Eu tinha compartilhado minha localização GPS com meu amigo motorista, mas no dia da minha fuga, o telefone que continha essa informação estava sem bateria. Eu tinha apenas um pequeno telefone para fazer chamadas. Ele tentou seguir o primeiro local que eu lhe enviei, mas no caminho deu de cara com um acampamento vigiado por homens armados. Era impossível passar. Ele me chamou. Sinceramente, não consigo ir mais longe. Se você puder caminhar até ver a luz ou chegar à cidade, faça isso. É sua única chance. Não havia outra escolha. Decidi caminhar a pé a partir das 19 horas, no meio da noite. Eu morava com um sudanês que estava me observando. Para conseguir escapar, fiz um plano. Preparei uma refeição com muito sal, esperando que ele achasse intragável e fosse visitar seu irmão que morava a 1 quilômetro de distância. Mas infelizmente, ele gostou da refeição. Então ele me disse, seu celular está sem bateria, você deveria ir carregá-lo na casa do meu irmão. Naquele momento, eu vi uma oportunidade. Ele vai voltar aqui? Eu perguntei a ele. Não, ele só volta amanhã. Enquanto ele falava, peguei minha mala, escondi-a debaixo do cobertor, coloquei a bolsa nas costas e saí silenciosamente. Uma voz interior me disse, você acabou de assinar sua sentença de morte. Se te pegarem, eles te matam. Corri, corri, corri. Depois diminuí a velocidade para andar. Enquanto isso, o sudanês não estava me chamando, provavelmente pensando que eu tinha ido carregar meu celular. Continuei andando no deserto. Estava escuro como breu. Meu amigo, o motorista, estava me chamando para me guiar. Vá em direção ao farol. Se você chegar à cidade, eu posso te buscar. Às vezes, quando os veículos passavam e os faróis brilhavam sobre mim, eu me jogava no chão e me arrastava para não ser visto. No deserto, havia barracas por todo lado. Os mesmos coreanos que nos exploravam às vezes se refugiavam ali para evitar o calor. Tive que desviar desses acampamentos, ignorar os latidos dos cachorros e contornar os veículos 4x4 estacionados nas sombras. Foi um verdadeiro milagre. Poucas pessoas conseguem fazer o que Hervey fez. As pessoas simplesmente cedem à situação, mas ele queria tentar a vida outra vez. Ele não se importava, mesmo que sua vida estivesse em jogo. Andei assim até chegar à estrada asfaltada, o semáforo. Então escondi meu pequeno celular, que usava apenas para me comunicar com o rapaz encarregado de me buscar, estava descarregado. Agora ele indicava bateria fraca, pronto para desligar. Pensei, se o celular acabar aqui e eu não puder encontrar esse homem, minha vida realmente estará em perigo. Então, rezei para que a bateria durasse até que ele me encontrasse. Cheguei e me escondi no escuro. Liguei para ele para dizer onde eu estava. Como havia vários veículos e uma grande via expressa, pedi para ele ligar o pisca-alerta. Assim, eu poderia identificá-lo mais facilmente. Ele o fez. Avistei o veículo dele de longe e dei a ele minha localização para que viesse me buscar. Ele chegou com o homem da tour, que era seu copiloto. Eles me levaram a bordo e partimos. Quando chegaram, o homem da tour perguntou onde estavam minhas coisas.
Respondi que as tinha jogado fora. Ele queria saber exatamente onde estavam, mas me recusei a contar. Para mim, não havia a mínima hipótese de voltar para buscá-las e arriscar minha vida por uma mala. Tínhamos que sair dali o mais rápido possível. O homem já devia estar preocupado com minha ausência e ligaria para o irmão para verificar se eu ainda estava lá. Se ele percebesse minha saída, avisaria os chefes e eles começariam a me procurar. Estávamos todos assustados e sobrecarregados com a situação. Nem o motorista, em choque, ligaria para o irmão para verificar se eu ainda estava lá. Se ele percebesse minha saída, avisaria os chefes e eles começariam a me procurar. Estávamos todos assustados e sobrecarregados com a situação. Nem o motorista, em choque, conseguia encontrar o caminho de casa. Graças ao GPS do turista, finalmente conseguimos nos orientar. Em determinado momento, quando estávamos nos aproximando da casa do motorista, ele disse: se passarmos por esse posto de controle sem encontrar nenhum policial, estamos seguros. Mas se eles estiverem lá, com certeza nós três iremos para a prisão. Continuamos com o coração acelerado. Quando chegamos, ele viu que a polícia não estava lá. Entramos. Mas quando chegou a hora de sair do veículo, eu fiquei com medo. Não queria sair. Ele me tranquilizou dizendo: não se preocupe, eu não vou te machucar, você está seguro aqui, aspas. Fiquei tão traumatizado que temi que meu chefe pudesse estar lá. Ele me garantiu que não conhecia meu chefe e que eu não corria perigo. Ele me ofereceu para passar a noite e procurar outro emprego no dia seguinte. Alguns incidentes nos ferem tanto que um ser humano perde a confiança em outros seres humanos. É um ataque direto à própria humanidade. No entanto, ficou tudo bem com você depois que conseguiu sair de lá. Fiquei lá por 3 dias. No terceiro dia, outro marfinense que trabalhava em uma empresa de segurança entrou em contato comigo. Ele se ofereceu para me buscar de táxi para me apresentar ao seu chefe. Ele queria me ajudar a entrar na empresa dele. Infelizmente, esse homem, que descanse em paz, faleceu depois que deixei o país. Foi ele quem me ajudou a conseguir um emprego como segurança. Ele insistiu que eu fosse designado para um lugar onde meu antigo chefe não pudesse me encontrar. Não consigo imaginar como seria viver sempre com medo. Qualquer um pode te matar em qualquer lugar de uma terra estrangeira e ninguém vai se importar. Como você conseguiu voltar para casa? A polícia pediu nossos documentos. Eu não tinha nada comigo, exceto uma cópia de um documento de um nigeriano que tinha me ajudado a conseguir o emprego. Mas preferi não mostrar para não causar problemas a ele. Fui então preso e levado para a delegacia de polícia, depois para a prisão, onde aguardaria a deportação. Ficamos lá por 2 semanas. Um dia, um egípcio se aproximou de mim e perguntou se alguém tinha ido me ver. Eu disse que não. Ele então me aconselhou a negociar com a polícia, caso contrário eu ficaria preso por um longo tempo. Segui seu conselho e liguei para o policial através das grades. Quando ele chegou, contei tudo o que tinha passado no deserto. Ele pediu o número do meu chefe para pedir que trouxesse meu passaporte, mas meu chefe se recusou e, pior, estava negociando com a polícia para me mandar de volta para o deserto de onde eu tinha fugido. Naquele momento, lembrei-me do homem sem ferramentas com quem eu tinha fugido. Eles o interrogaram sobre mim, mas ele fingiu não saber onde eu estava. No entanto, continuamos em contato. Infelizmente, ele também foi pego. Um dia, quando ele se recusou a fazer uma tarefa por causa do frio, seu chefe chamou alguns colegas policiais. Eles vieram à noite, bateram nele até ele sangrar e depois o abandonaram no mesmo lugar onde eu tinha fugido. Eles tinham planejado acabar com ele na manhã seguinte, mas ele também conseguiu escapar naquela noite. Enquanto isso, eu estava preso e meu chefe estava negociando para me mandar de volta para o deserto. Era uma passagem só de ida para a morte. Eu disse à polícia que onde eu chegasse eu nunca voltaria, a não ser que fosse para o meu país. Eles responderam: no seu país não tem deserto. Eu retruquei: não, meu país não tem deserto. Eles perguntaram: qual é o seu país? Eu respondi: Costa do Marfim. Eles disseram que não conheciam a Costa do Marfim. Mencionaram Sarsage como um mal, mas não conheciam o lugar. Pensei, o que posso dizer para fazê-lo entender de onde eu sou? Uma voz na minha cabeça me disse: diga a ele que você vem do país de Drogbas. Pelo menos ele sabe disso. Eu disse que venho do país de Drogba.
Eles responderam: Drogba, aquele que joga no Chelsea. Eu confirmei que sim, é ele. Eles perguntaram: você é do mesmo país? Você é irmão dele? Aspas. Eu respondi: o que me trouxe aqui? Se não fosse verdade, eu não estaria aqui. Foi quando ele me disse: tudo bem, D, você tem que ir embora. Eu fui embora e ele completou: como você não tem documentos, eu vou te ajudar. Eles vão te registrar, te identificar, depois vamos ver se você consegue um passe na sua embaixada. Se pagarmos a passagem, você pode voltar para casa. Uau! DGB nem sabe que salvou uma pessoa do horror, no entanto, foi uma atitude inteligente. Cheguei na Costa do Marfim em abril de 2016. No aeroporto, a polícia de imigração me levou e perguntou por que eu tinha sido repatriado. Expliquei tudo o que tinha acontecido e eles disseram que minha história era importante demais para que não a encaminhassem ao comissário. Após ouvir meu relato, ele chamou outros policiais e eles decidiram me encaminhar para a DST. A DST é a Polícia Marfinense especializada em investigações, principalmente aquelas relacionadas a passaportes e ao combate às redes de tráfico de pessoas. Após registrar minha queixa, eles me liberaram e foram para casa. Como todos em casa reagiram ao seu retorno? Minha família ficou feliz em me ver, embora alguns não tenham ficado felizes por eu ter retornado sem ter ganhado dinheiro ou alcançado meus objetivos lá. Mas o que importava era que eu estava seguro em casa. Quando voltei, tudo teve que recomeçar porque eu tinha perdido tudo quando saí. Eu não tinha emprego e precisava encontrar trabalho. Finalmente, um amigo me arranjou um emprego de 11 meses na zona industrial de Yopougon. Lá comecei a compartilhar minha experiência com meus colegas para conscientizar os jovens sobre como não cair na mesma armadilha. Um tio me incentivou a escrever um livro sobre minha experiência, então escrevi Migrantes Transformados em Escravos, como as drogas me salvaram. Graças a este livro, criei coragem para criar uma ONG para conscientizar os jovens africanos, especialmente os marfinenses, sobre o tráfico ilegal de migrantes e de pessoas. Desde a criação da ONG, em 2 de novembro de 2017, salvamos milhares de vidas. Dei entrevistas e nossas campanhas de conscientização alcançaram milhões de visualizações. Quando as pessoas estavam presas na Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos ou até mesmo no Kuwait, elas me ligavam para pedir ajuda. Graças à ONG, conseguimos salvar vidas e ajudar muitas pessoas, incluindo meninas doentes com câncer ou câncer cervical que evacuamos para seus países de origem. Algumas coisas acontecem com você por um propósito. Talvez tudo isso tenha acontecido com Hervé porque era destinado a ele salvar as pessoas que estavam passando pela mesma brutalidade do tráfico de pessoas que ele passou. O que aconteceu com Hervé não deveria acontecer com ninguém. Repito, com ninguém. Alguns incidentes deixam cicatrizes tão profundas que não importa o quanto você fale ou desabafe sobre isso, a dor permanece. Desejo que um dia Hervé supere a monstruosidade que enfrentou apenas porque sonhou alto. Hervé é uma inspiração para as pessoas nunca desistirem de si mesmas, não importa o quão difícil a situação fique. O homem livrou-se da morte. Agora é a nossa vez de fazer justiça a Hervé, compartilhando sua história com o máximo de pessoas possível. Conto com vocês para isso. Eu sou Simon Greenwood e... Sabe o que é isso? Um tapa na cara dos ingratos que morde a mão que os ajudaram. Quem aboliu a escravidão, se não os europeus? E ainda são demonizados, são julgados, etc. E como eu falei antes, pelo presente, nós sabemos do passado, o que aconteceu no passado. Você vê escravidão na Europa, e se tiver, não são dos homens europeus, são os de fora, que vão para lá, e aplicam, e ainda ficam trabalhando com sua cultura nefastas lá. Essa cultura da escravidão que já vem de fora. E aqui tem um imbecil falando que a escravidão é história branca. Olha aí que miserável. É uma peste burra que não sabe, que não
não é o problema de não saber, eles sabem, mas eles têm prazer por inveja, por ódio, por pirraça, de culpar as pessoas erradas, entendeu? Isso é maldade, é malícia, é maquiavelismo. Aqui Estados Unidos para ensinar mais. Ensinar o que, nojento? Eu já falei umas coisas lá no canal dele. Ensinar o que, seu imundo? Eu que tenho que lhe ensinar, viu? Eu que tenho que lhe ensinar. O miserável saiba que se você realmente quer aprender sobre a história dos brancos, você tem que começar com a história da escravidão, como se a escravidão fosse uma coisa dos brancos, dos europeus. Não, não é. Aí eu falei lá no miserável, que ele já deve saber, o velho careca dos infernos, que o tempo do Abraão não tem nada com os homens brancos. O tempo de Abraão, do Moisés, do Isaac, do Jesus, do Mohammed, não tem nada a ver e até mesmo a antiga Babilônia, tem nada a ver com os brancos. E eles já estavam fazendo escravidão lá, desde que os Anunnakis vieram para lá, que começou tudo isso. O antigo Egito não tem nada a ver com os povos brancos, escravidão também. No tempo de Jesus, quantos deles tinham escravos? Lá, brancos e pretos. E essa miséria não vê, quer dizer, não vê não, eles não querem ver. É diferente de ver. Ver, eles veem. Mas a inveja, o ódio é perpetual. É apenas inclinado através de um povo. Isto é a Europa. Já é por desígnio. E por inveja pura, porque eles têm um pé e uma raiz em coisas ocultas, que não é o tema desse vídeo, entendeu? Eu sei por quê, mas eu não vou falar aqui, também porque eu não quero culpar apenas os seres ocultos, eu quero culpar eles, os humanos também. Olha aqui que ele fala que todas as coisas da escravidão têm a ver com os brancos. E agora nós vemos, né, a verdade aqui. Essa não é a primeira história não, viu? Tem várias. Na Libéria, nossa, eles pegam esses homens, esses africanos, sabe o que eles fazem na Libéria? Eles colocam ele no chão e coloca um fio terra ligado, ativo, e começam a dar choque elétrico, os caras gritando, ai, para os escravos. E agora, não é de antigamente não, agora, eles levam as pessoas de algumas partes da África para a Libéria e fazem isto. Eles aplicam choque elétrico no corpo inteiro como castigo. Ainda existe escravidão, e o pior ainda é que, como esse cara aqui falou, são os próprios povos dele que arranjam tudo isso. Eles são os middlemen, que é o homem do meio, o homem que faz o intermediário, que faz a ligação entre o carrasco lá, o comprador de escravos e o cara, entendeu? E o intermediário. E o clã, que é o sindicato de escravidão humana, ainda hoje em dia, fora do Ocidente. Agora o que eu quero falar é o seguinte: quando essas espécies vão para a Europa, ao invés de agradecer que eles não são escravizados, não, pelo menos não pelos europeus, eles cospem nas mãos, na cara dessas pessoas, porque o homem europeu é muito babaca mesmo, é muito trouxa. Por isso que esses outros aí acham que podem fazer e desfazer. Cadê que eles fazem isso com os árabes? Eu duvida. D-U-V-I-D-A, né? Duvida eles fazerem isso com os árabes. E os asiáticos, eles não fazem.
Eles têm medo, eles são covardes. A discriminação e o ódio desses povos é só pelos brancos. Mesmo sabendo que não foram os brancos que os escravizaram, sim, teve até os colonos que fizeram isso nos Estados Unidos, no norte das Américas, isso é verdade. Mas não foi o caso do resto das Américas Latinas, que foram outros, os mesclados, os pardos que fizeram isso, os escuros, os morenos. Não tem nada a ver com homem branco. Os homens brancos vieram como colonos e foram já recebidos com como se fala assim, apedrejamento, né, emocional ou mesmo físico, foram recebidos assim com hostilidade, com ódio, entendeu? Daqueles que vieram e invadiram aquele lugar lá. Okay? Essa é a história não contada do Brasil. A história não contada deveria fazer um livro, a história não contada do Brasil. Que eles não falam isto. Eles só falam que foram homem branco, tralalalá, e os arquivos todos, quem foram o Herculano Bandeira, algo assim. Né? Ele não foi um homem branco, ele foi um homem que também fez parte da política de Pernambuco. Ele não foi branco, ele foi um desses caras aí do leste, do Oriente Médio. E ele também teve escravo, ele teve casarão, mas do modo a qual eles falam, sabe o que eles fazem? Eles colocam foto de colonos, de homens europeus e não esses outros. E eles dizem que foram eles os colonéis, blá blá blá, tudo mentira. Quando eu vou fazer os arquivos, quando eu vou pesquisar intensificamente, entendeu? Fazer uma pesquisa intensa, eu chego à conclusão que, na verdade, esses povos não eram o que eles falam. Okay? Mesmo se for, é porque eles casaram com mulheres brancas e tiveram filhos que também, um deles foram brancos, e assim chega a descendência dele. Mas o homem em questão, como Herculano Bandeira, Herculano Vieira, eu não sei bem o nome, mas tem um Herculano lá de Pernambuco que fez tem algo a ver, comprou a usina Musurep em Pau d'Alho, se eu não me engano, em Pernambuco. Ele não era um homem branco, era um homem assim, tipo arábico, assim, pardo, moreno, pardo, cabelos pretos, crespo, etc. Entendeu? Mas eles não mostram, eles colocaram quem? O neto, o bisneto dele, que agora já foi pessoas que casaram com brancas, e tiveram filhos brancos, etc. Então eles que vão carregar o peso de seus ancestrais que foram escravagistas, certo? Mas as amebas não entendem. Primeiro que tudo, eles não são inteligentes como eu. E o velho árabe tem o maior ódio e inveja da minha inteligência e do meu poder de discernimento, de procurar as coisas, pesquisar, analisar, né, com lógica, e chegar a uma conclusão concreta e exata. Eu sou precisa, eu adoro ser precisa nas coisas que eu faço. O velho árabe miserável tem ódio desse infeliz. Por isso que eu não gosto desse velho. Tem alguma coisa nele que me dá uma ira, sabe? Me desperta aquela ira, porque eu quero as coisas perfeitas e ordem. Mesmo que eu leve ao caos para conseguir isso nesse mundo imundo de gente safada. Então é isto. Esses povos que vão para a Europa, da África ou de outros lugares devem dar graças e não cuspir na cara das pessoas que os ajudam e levantam. Entendeu? Porque se você for comparar ir para um lugar assim, escravagista, né? É melhor você estar grato em outro país. Vamos dizer, um país onde não tem escravidão, onde as pessoas não te escravizam.
ok? É melhor você ser grato e não entrar nos continentes alheios e ir para lá com toda a mordomia, né? Achando que são superior, que tem um privilégio, etc e tal, entendeu? Ir para lá humilde, ser grato, ok? Em terreiro alheio, um galo tem que virar pintinho. Essa é uma receita para a pessoa saber viver nesse mundo. Ser um pouco humilde, ok? No seu país hospedeiro. E não querer ser o boss lá, o patrão, o superior, cometer crimes, etc. Não, você não pode, você não tem o direito de fazer isso. Você será um canalha. Então as pessoas assim, quando vão para esses países aqui, outros países ali que os escravizam, aí eles aprendem. Se não for pelo amor, é pela dor. E outra coisa que eu gostaria de acertar aqui, de falar, de ressaltar, né? É que é melhor você estar no seu país mesmo sendo pobre do que você ir lá para fora e você se humilhar, ser humilhado, ser oprimido. Tudo bem quando você passa pouco tempo e você aprende algo com isso e você aprende uma lição, né, na vida. Isso vai te ensinar a ser mais, vamos dizer assim, desperto e fazer uma melhor escolha na próxima vez. Isso também vai para aqueles que foram recentemente para o Mianmar, Tailândia, sei lá, que foram escravizados por os asiáticos lá, até mesmo do Brasil, foram chicoteados, tudo isso. Serve também de exemplos para esses trouxas, babacas, que não entendem nada daqui de fora e pensam que vai achar imigrar, né, para procurar emprego em outros países, eles vão encontrar a grama mais verde, e nem sempre é o caso. Às vezes você vai encontrar pedras que vai te cortar no caminho, também você vai encontrar carvão no caminho. Ao invés de um meadow, um campo verde, ok? Esta é a lição da vida que muitos não querem aprender, ok? E é melhor as pessoas se contentar com um pouco. Veja que esse cara tinha um job, né? Tinha um emprego no seu país, Costa d'Ivoire, na África, e ele, bom ou não, ele tinha, pior aqueles que não têm um emprego, ele tinha um emprego, mas ele queria mais, porque o greed, a ambição estava lá, a ganância estava lá. Aí ele pagou para vir, ao ir para esses lugares que são, na verdade, bem suspícios, né? Eu posso mostrar aqui se eu quiser, porque eu não tenho muito tempo. As mulheres africanas que vão para esses lugares aí, Saudi e tudo isso, e elas são usadas como mucamas de verdade. E pior ainda do que mucamas, elas são exploradas sexualmente. Elas são forçadas a ter copulação até com cachorros. E um grupo de homens, orgia, que é feita como sacrifício, com velhos árabes usando aquelas toucas na cabeça, sei lá o que, turbão, sei lá, aquele negócio, aquelas toucas na cabeça, aqueles véus na cabeça, homens casados, velhos, de 70 anos, 65 anos, e o pior de tudo, eles dão para ela um tipo de laxativo e bastante, para elas não, eles comem, aí depois que eles fazem uma orgia de comida, eles vão comer, e eles tomam um laxativo, e depois de fazer esses negócios de copulação anormal com elas, o que eles fazem é o seguinte: eles mandam elas deitarem no chão, de cabeça para cima, né, não de costa, de bruços, assim, de cabeça para cima, e abrir a boca, e eles acocoram-se na boca delas, tiram a calça e lá eles excretam
o que eles comeram, e sai toda a diarreia diretamente na boca da mulher. E teve algumas que até quando elas voltaram para a África morreram com uma intoxicação bacterial. E elas sucumbiram a essa infecção estomacal. Entendeu? Por causa da bactéria das festas que elas foram obrigadas a comer. E dizem que são vários excretando na boca delas. Isso é um tipo de sacrifício, de coisa assim, rituais macabros que esses malditos fazem. Agora, tudo isso por quê? Porque as mulheres também são safadas, elas não procuram fazer o dever de casa. E o pior de tudo, tem também europeias da Rússia, da Eslávia, etc. Todas vão para lá. E até essas das latrinas Américas, ali no central das Américas, como Porto Rico, Panamá, elas vão para lá. Elas dizem que ficam ricas overnight, de um dia para a noite. Mas para quê? A que preço? A que preço? E o trauma psicológico elas têm que passar. E os traumas que são perpetuais, que ficam para sempre, quando aquele dinheiro se for. O que é o dinheiro? É como diz, não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na bosta. Não é mesmo? Não adianta. Para que aquele dinheiro é sujo? O dinheiro por si é uma pocilga, é um esgoto. Para que um esgoto séptico, literalmente? Para que você vai querer aquele dinheiro? E diz que quando elas voltam para casa, elas voltam toda melada e fedorenta, que ninguém aguenta, cheia de bosta desses velhos ricos ali nesse lugar. E os brasileiros adoram. E como adoram, né? Porque tem grana, tem dinheiro, tem pessoas que vendem até o rabo, não apenas o rabo, mas as tripas, o coração. E se eles têm espírito, eu não sei se tem espírito, são robô, se eles não forem robô, eles venderiam até o espírito deles por esses povos. E para aqueles que eles acham que tem poder e tem dinheiro de óleo, né? Oil money, não é mesmo? Dinheiro do óleo, né? O black gold, o ouro negro. Aí eles louvam as pessoas através do que eles têm e não do que eles são. Assim é a humanidade do jacuz. Assim é a realidade do jacuz. E tu, velho árabe maldito, o que tu fizer, o que tu falar, o que tu pensar, não vai adiantar, porque eu sou mais do que tu, ok? Em termos de conhecimento, em termos de moralidade, em termos de tudo, de inteligência, de beleza, de juventude, tudo. Eu sou mais do que tu, certamente, sem questão alguma, né? Então, o que o Senhor achar e pensar não vai me abalar e não vai me parar, não vai me impedir de falar o que eu tenho que falar para um mundo melhor, entendeu? Às vezes a lição, as exposições e as declarações são duras para as pessoas aceitar, né? Mas isso é a maneira a qual algumas pessoas se expressam para poder pôr ordem nas coisas, certo? Tem que ser assim, by hooks ou crooks, por ganchos ou de outras formas assim, tipo rude, mas tem que ser dessa maneira. Tem que falar, tem que expor as coisas que estão erradas. Porque eu estou cheia de injustiça, cheia de isso, aquilo, outro, a mulher não presta, a mulher isso, mulher aquilo, né? Todas as mulheres dizem todas, eles generalizam, eles não falam só apenas algumas mulheres, mas fala todas as mulheres. Os povos europeus não prestam, não que eu seja europeia, mas pelo menos eles são as pessoas, você acredita que são as únicas pessoas no mundo que não me fizeram mal algum? Por isso que eu ainda tenho assim um certo tipo de estima
entendeu? Para com eles, que eles não me fizeram mal algum, esses povos. Os únicos que não me fizeram mal. O resto me apedrejava quando eu tinha só 8 anos de idade na escola. E não era meninos, não, era professora mesmo, professora. Mataram meu irmão quando eu tinha 8 anos, na mesma época. Meu irmão estava com 21 anos de idade, foi assassinado, né? Por esse bandido safado. E por isso que eu tenho toda essa necessidade, não vou dizer vontade, é necessidade de pôr tudo em pratos limpos e acabar de uma vez por toda com essa injustiça que não é justa, entendeu? Não é justa. Aí diz, mas o homem brasileiro, né, um cara morreu na Espanha, foi esfaqueado por um cara espanhol lá, aquele idiota lá, o criminoso lá que matou ele, né, foi quem? Criminoso, né, e quem mandou ele se encontrar com um criminoso, sabendo que o cara é criminoso, vai se encontrar com ele, é aquela porcaria lá que matou ele, nem puro branco aquele lá é mestiço. Os ancestrais dele vêm lá do Oriente Médio também, pode ver pela fisionomia do lixo lá, que matou o cara brasileiro, filhos de mãe imigrante à Espanha, entendeu? Então, mas ele não fala, ele não representa o resto daquele continente. Ele não representa. Que não representa mesmo. Então, é tudo, né? É melhor as pessoas viver com pouco, em paz, do que viver com muito, tendo a mente e a alma sempre atribulada.